Pois não, senhor presidente. Eu chamo a julgamento o RESP 1986672 de Santa Catarina. Sustentações orais, Dr. Tiago Iúquio Campos, defensor público, por videoconferência. E Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho, Procurador-Geral da República, pelo MPF presencial. Dr. Tiago, eu pergunto a Vossa Excelência se a Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência tem o tempo regimental para fazer uso da palavra. Senhor presidente, neste ato, o ministro Saldanha Pinheiro, excelentíssimo senhor relator, ministro Ribeiro Dantas, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais ministros integrantes da terceira sessão, ilustríssimo membro do Ministério Público, serventuários, demais colegas, uma boa tarde a todos. O tema em discussão, excelências, é o cabimento, um tema já conhecido além da terceira sessão, que é o cabimento da fixação na sentença penal condenatória do valor indenizatório por danos morais em favor da vítima, né? E, nesse caso, uma vítima de um crime que não se enquadra nos casos de violência doméstica contra a mulher, um crime de estelionato. E aqui, já delimitando, essa fixação foi baseada unicamente num pedido genérico formulado na denúncia, sem especificação do dano, sem especificação do valor indenizatório e também sem descrição dos fatos ensejadores da indenização na denúncia. Em outras palavras, o que vai se discutir aqui, que a Defensoria vai trazer, é um tema, os pressupostos para a fixação do valor mínimo de indenização nos casos de dano moral à vítima no processo penal, à luz do inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal, um tema que já tem pelo menos 15 anos aí desde a introdução, com diversas divergências doutrinárias e trazidas a este Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria. Bom, eu só gostaria de dizer que existem algumas controvérsias sobre esse dispositivo, sobre a legitimidade no Ministério Público de formular o pedido em favor da vítima, sobre a exigência de pedido expresso na denúncia, sobre a exigência de pedido certo com a quantia do dano moral fixada, se é cabível o pedido sobre dano moral, e a exigência de instrução processual específica. Só que nesse recurso o que está discutindo é um só desses temas, que é a exigência de pedido certo e descrição ali dos fatos ensejadores da indenização na denúncia. Não se vai discutir a legitimidade do MP, pedido expresso, houve um pedido genérico na denúncia, e a questão da instrução processual específica, vou deixar mais para frente para explicar que também não vai ser objeto de discussão nesse recurso. O resumo do caso. Esse caso trata de um crime de estelionato em que os agentes adulteraram, os réus adulteraram um cheque da vítima. A vítima emitiu um cheque no valor de R$28, por meio da adulteração, os agentes colocaram acrescentaram o valor para R$1.028. A sentença condenou, então, ambos os réus pelo crime de estelionato e fixou indenização por dano material às vítimas, as duas vítimas do estelionato, e, além disso, uma fixação de dano material, dano extrapatrimonial, dano moral, no valor de R$5.000. E aqui, mais um ponto, a gente não vai discutir nesse recurso a fixação de danos materiais. Você discutir só fixação dos danos morais. Foi arbitrado o valor de R$5.000 e o argumento do do magistrado de primeiro grau para fixar foi que, além do crime de estelionato, a vítima informou na audiência que ela teve o nome escrito no SPC, em razão da devolução do cheque, destacando que a inscrição no SPC não foi descrita na denúncia. Não foi descrita na denúncia, mas esse foi o fator ensejador da condenação por danos morais por R$5.000. O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação e a fixação de indenização por danos morais, só reduziu o valor para R$2.000 em razão da condição econômica dos acusados. Bom, antes de passar para a tese defensiva, que pretende o afastamento da fixação dos danos morais, desse valor de R$2.000, eu quero só apresentar três premissas. A primeira eu já falei, o objeto do presente recurso é a fixação de danos morais, não discutindo os danos patrimoniais. A segunda premissa, a controvérsia aqui debatida não conflita com o tema repetitivo 983.
Até porque lá a conclusão foi de que o dano moral dispensa a indicação do valor e dispensa de instrução processual específica por um fato peculiar da proteção específica das vítimas de violência doméstica, né, pela Constituição, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e Convenções de Direitos Humanos e Proteção da Mulher, e pela legislação específica da Lei Maria da Penha. E lá se reconheceu, então, que a vítima de violência doméstica tem uma tutela específica e, por isso, e uma vulnerabilidade específica, e, portanto, foi fixado o tema que não envolve, que é exatamente o oposto desse caso. Esse caso são vítimas de crimes patrimoniais, né? É uma vítima, no caso aqui, o caso do dano moral, de um dano patrimonial, um estelionato, e ela não se enquadra nem em violência doméstica, nem no conceito de vulnerabilidade necessariamente. Então, ao passo que, lá no tema 983 se reconheceu que o dano patrimonial é intrínseco a qualquer violência doméstica contra a mulher, aqui isso não é um corolário lógico, ao contrário. Nem todo crime patrimonial gera, por si só, um dano moral. Isso é, inclusive, tema de jurisprudência da segunda seção. E, por último, a última premissa é que a Defensoria Pública não ignora a importância da facilitação da indenização da vítima, acolhendo as importantes contribuições da vitimologia, as tendências internacionais sobre o tema, até porque grande parte das vítimas são também pessoas vulneráveis e, portanto, assistidas pela Defensoria Pública. O que está se defendendo aqui é que essa maior eficiência na satisfação das vítimas não pode se dar ao custo das garantias processuais do acusado. Esse é o ponto fundamental. Bom, as duas teses, a tese defensiva, então, é que para a fixação dessa indenização, desse valor mínimo de indenização por danos morais, é necessário, sim, um pedido certo, um pedido com indicação do valor pretendido pela acusação. Primeiro, tem que ter um pedido certo no sentido de que, olha, está se pretendendo indenização por dano moral ou por dano patrimonial e indicação do fato ensejador disso. E também indicação de um valor certo, né, do valor pretendido pelo Ministério Público. E, além disso, a segunda questão que se defende aqui é a exigência da descrição explícita na denúncia do fato ensejador da indenização extrapatrimonial na sentença. Tá? Então, em relação à primeira questão, pedido certo, o Ministério Público formulou o seguinte pedido, excelências, para fins de fixação da indenização. Narrou ali o fato criminoso e, ao final, pediu a condenação, né, a citação e a condenação, e pediu de forma genérica. Ainda, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para a reparação de danos materiais e morais sofridos pela ofendido ou ofendida na forma do artigo 387, inciso 4 do Código Penal, que é um erro material do Código de Processo Penal. Perceba que aqui até pela ofendido, ofendida, é um pedido padronizado que é utilizado nas denúncias e que não parece satisfazer a exigência de contraditório, porque a gente precisa lembrar também que o Ministério Público, no processo penal, não tem risco processual algum, diferente do processo civil. Ele não tem risco processual algum, então ele pode padronizar por uma orientação das instituições e colocar essa formulação genérica, pedidos materiais, morais, do ofendido, da ofendida, né, em todas as peças, e se isso fosse satisfazer a exigência para fins de fixação, as garantias contraditórias para a defesa devido ao processo legal estariam colocadas abaixo. Então, essa é a primeira questão. É um pedido genérico, sem definição concreta se foi o pedido de dano moral, foi genérico, danos materiais e morais, e não especificação das razões. Aqui, primeiro, o que a defesa está defendendo é que não tem risco nenhum para o Ministério Público apontar um valor mínimo indenizatório. Isso potencializaria a defesa processual. O réu já tem que se defender, já tem todo o risco do processo sobre as suas costas. Ele já tem que se defender da possibilidade de ser privado de liberdade. O mínimo que ele pode esperar da acusação é que tenha ali uma indicação da previsibilidade do quanto ele pode sofrer também patrimonialmente. Então, uma indicação que não custaria nada ao Ministério Público e é uma exigência explícita do Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 10, 292, 322 e 324, né, que exige pedido certo determinado com indicação do valor pretendido. Aqui é importante destacar, excelências,
que, no âmbito do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015 vem justamente veio ampliar ou densificar a garantia do contraditório e da ampla defesa, num processo que, em geral, há paridade de armas e num processo em que, em geral, não há o risco à liberdade. E o processo penal, que justamente tem uma regulamentação específica justamente para densificar ainda mais a garantia do contraditório e ampla defesa em favor do imputado, estaria aqui servindo como uma mitigação, né? Como algo menos garantidor do que o processo civil. Esse é um ponto, então, que a defesa sustenta. E o segundo é a questão da exigência da descrição do fato ensejador da indenização na sentença. A denúncia não narrou em nenhum momento que a vítima teve seu nome negativado, ou seja, que teve seu nome escrito no SPC. Ela apenas informou que o cheque devolveu e ela tomou conhecimento, então, que foi vítima de estelionato. Perceba que o estelionato por si só não seja dano moral, né? E o princípio da congruência, já que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, exigiria que o fato ensejador da indenização fosse descrito na denúncia, e não foi. A narrativa da denúncia seria insuficiente para, num processo civil, ensejar a condenação do acusado por indenização por danos morais. Logo, se a mera condenação do réu no processo criminal não lhe subtrai a garantia do devido processo, só o fato de ele ser acusado no processo criminal não retira o direito dele ao contraditório, à defesa e ao devido processo legal, também em relação à privação dos seus bens, então ele não deveria ter esses direitos suspendidos. Bom, o que no final dos contos, então, está a se defender aqui, excelências, é que, ou provocando aqui, trazendo aqui uma reflexão, se essa denúncia, a denúncia do Ministério Público e a demanda como ela foi desenrolada, se ela tivesse sido apresentada num juízo civil, ela seria suficiente para a condenação dos acusados pela indenização por danos morais, que é o objeto aqui que a gente está discutindo? Primeiro, não houve requerimento das vítimas, da indenização. É um crime de ação penal pública condicionada e o Ministério Público agiu à revelia das vítimas. Não houve um pedido certo, um pedido genérico, padronizado, apesar de nenhum risco processual para o Ministério Público fazê-lo melhor. Não houve descrição do fato ensejador da indenização por danos morais na denúncia, já que a negativação do nome da vítima não está descrita na denúncia. A denúncia narrou apenas o crime de estelionato, que não é suficiente para uma indenização. Pode, em geral, pela jurisprudência, ser um mérito de sabor. E não houve comprovação da negativação do nome da vítima. E aqui, embora a gente não esteja discutindo, é bom que se saiba que em nenhum momento houve prova no processo de que ela teve realmente o nome negativado, que no juízo civil existe uma prova documental. Foi só a alegação dela em audiência. E isso, num juízo civil, seria insuficiente, por exemplo, para ensejar a condenação. E também não houve apuração da extensão do dano. Tempo de negativação, ninguém nem falou sobre isso. Não houve discussão disso no processo. Tendo sido arbitrado o valor sem nenhum parâmetro. Prova disso é que foi arbitrado R$5.000 pelo juiz do primeiro grau e reduzido em segundo grau pela questão da condição econômica dos réus. Em conclusão, e para terminar, parece claro que os acusados não seriam condenados no juízo civil. Isso significa que o processo penal, nesse caso concreto, está funcionando não apenas como facilitador, como nós queremos, de uma indenização à vítima, mas sim como verdadeiro sobrestamento das garantias processuais dos acusados. Pela mera condição de serem acusados criminais, eles perderam a titularidade do direito a contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Porque se fossem processados no processo civil, eles não teriam sido condenados por indenização por dano moral. Então, a Defensoria requer o afastamento do montante de R$2.000 fixado pelo Tribunal de Justiça em favor da vítima a título de danos morais, porque não houve observância do postulado da congruência, não houve exigência do pedido, observância da exigência do pedido certo e a observância do contraditório pela defesa. Em caso de eventual tese a ser fixada por com essa colendo órgão jurisdicional, sugere-se que esta Corte estabeleça a exigência explícita da manifestação da vontade da vítima sobre o seu interesse na indenização por dano moral, dano extrapatrimonial, ou ao menos que essa exigência seja feita nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, que haja exigência de pedido explícito da acusação, isso já é jurisprudência pacífica deste tribunal, mas com indicação expressa da espécie de dano moral, dano material, e do valor indenizatório pretendido,
a exigência de que a causa de pedir ensejadora do dano extrapatrimonial esteja descrita na denúncia, o que não aconteceu no caso concreto, e o ônus da acusação de comprovar essa causa de pedir durante a instrução processual. O fato de estar num processo criminal que gera o dever de indenizar não retira o ônus da parte autora, no caso da acusação, de também comprovar a existência do dano e a extensão do dano. Então, essa é a manifestação da Defensoria Pública. Excelências, devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. O Ministério Público fará uso da palavra. Fará, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Serei breve. Senhor presidente, senhor relator, senhor ministro, a matéria já foi muito bem detalhada na sustentação oral feita pela defesa. Como se vê, houve pedido expresso do Ministério Público da condenação do acusado em danos morais. Indicar, no momento da denúncia, qual seria isso, entendo que foge à hipótese tratada nos autos. O dano moral efetivamente houve, tanto que foi reconhecido na sentença e no julgamento do tribunal, e que o órgão que examina a matéria de fato, reconhecendo a congruência, reconhecendo o dano que ele teve ao procurar efetuar uma compra e ter seu nome negado para efetuar essa compra, condenou na hipótese prevista, na hipótese pedida pelo Ministério Público. O tribunal, por sua vez, reconhecendo a condição financeira do acusado, reduziu de 5 para 2 mil reais, o que demonstra que houve a apreciação de todos os argumentos apresentados na acusação. O que temos em vista é que houve um pedido de condenação e danos morais, o que essa Corte exige para a aplicação deste item. Nesse sentido, existem vários precedentes nessa Corte, inclusive cito um da ministra Maria Tereza, que ela diz o seguinte: o dano moral é que surge da própria conduta típica, que já foi devidamente apurado na instrução penal, não haver necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto do artigo 3874 do CPP. Assim, tendo em vista que houve pedido expresso da acusação na denúncia devidamente oportunizado e contraditório, não há de falar em violação ao 3874 do CPP, tampouco essencialmente defesa. Dessa forma, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso especial, Excelência. Ilustre relator, por favor. Senhor presidente, egrégia sessão, o voto é longo, está disponibilizado há muito tempo, eu vou resumi-lo bastante. Após o relatório, o voto propriamente dito começa a página 6, mas até a página 14 eu faço considerações preliminares e delimitação da controvérsia, transcrevendo trechos de decisões a respeito desse assunto da 5ª turma, da 6ª turma e da 3ª sessão. Então, vou começar a ler aqui, já na parte conclusiva, onde eu digo: em síntese, a controvérsia reside na avaliação da necessidade ou não de uma instrução específica e de indicação na inicial do valor pretendido, no que concerne à fixação do valor mínimo de reparação de dano previsto no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, quando se trata de danos morais. Como mencionado, e aqui nesse parágrafo eu faço um resumo bem sintetizado das diversas posições, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apresenta variações nos critérios para definir esse valor mínimo. Em certas situações, isso implica considerar: 1. A apresentação clara de um pedido de indenização na petição inicial, juntamente com 2. A especificação do valor pretendido, além de 3. Uma instrução minuciosa e específica, assegurando os direitos plenos de defesa e contraditório, tanto quanto para danos materiais, entendimento este exarado na 5ª e na 6ª turmas. Por outro lado, em algumas ocasiões,
se argumenta a dispensa de especificar o valor e de realizar uma instrução probatória específica, aí, especialmente para os danos morais. Em situação envolvendo violência doméstica, como abordado no tema 983 deste superior, é possível estabelecer um montante mínimo de indenização por danos morais, desde que haja um pedido explícito da acusação ou da parte prejudicada, mesmo sem a determinação exata do valor definido quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 73, independentemente da condução de uma instrução probatória. Sendo assim, precisamos nos debruçar quanto à natureza jurídica dos danos morais e a repercussão no processo penal das condições procedimentais necessárias para o arbitramento de um valor mínimo pelo juízo criminal. E aí eu passo a falar sobre a natureza jurídica do dano moral in re ipsa. A decisão penal condenatória acarreta uma série de consequências estabelecidas por lei, incluindo a obrigatoriedade de compensar os danos causados pelo delito, de acordo com o artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Paralelamente, o Código de Processo Penal, no artigo 387, inciso 4º, determina que o juízo criminal deve estabelecer um valor mínimo para a reparação dos danos resultantes da infração penal, levando em consideração os prejuízos sofridos pela vítima. A Lei 11.719, de 2008, ao reformular o artigo 387, inciso 4º do CPP, ampliou a competência do juiz criminal, estipulando que ele tem a prerrogativa de determinar um montante a título de compensação para a vítima ou seus familiares em decorrência da infração cometida pelo autor do delito. A redação do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, determinará um valor mínimo para a compensação dos danos resultantes da infração, levando em conta os prejuízos enfrentados pela vítima. E eu transcrevo a redação exata da legislação. Percebe-se que a lei não estabelece distinção entre as categorias de danos suportados, ou seja, a lei não faz o discrime se se trata de dano material ou de dano moral. Nesse contexto, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça enfatiza que, uma vez que a norma não impõe limitações ou diretrizes sobre a mensuração do valor mínimo para a compensação e considerando a constante ênfase da legislação penal na reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, o juiz, ao avaliar apropriado no contexto de um caso específico, tem a prerrogativa de calcular, ao menos de forma mínima, o montante relativo ao dano moral experimentado pela vítima. E, nesse sentido, eu trago duas decisões emblemáticas, uma da 6ª turma e outra da 5ª turma. O RESP 1.585.684, Distrito Federal, relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura, quando integrava a 6ª turma, julgado naquele colegiado em agosto de 2016. E o agravo regimental no recurso especial 1.612.912, Santa Catarina, relatou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado na 5ª turma em outubro de 2016. Muito bem. Conforme mencionado anteriormente, o entendimento da 5ª turma é de que a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos requer não apenas, 1, a inclusão explícita desse pedido na inicial, mas também, 2, a indicação da quantia pretendida e, 3, a realização de uma instrução específica. Isso é crucial para viabilizar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Essas diretrizes foram estabelecidas a partir da interpretação do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, e erigida dentro dos contornos dos direitos e garantias fundamentais vigentes na Constituição da República. No entanto, consoante exposto nas considerações iniciais, em precedente recente, a 5ª turma, no julgamento do agravo regimental no RESP 2.029.732 do Mato Grosso do Sul, adotou interpretação idêntica à da 6ª turma. Naquela ocasião, ficou estabelecido que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para a reparação do dano moral na exordial acusatória com a dispensa de instrução probatória específica. Destaco que esse julgamento não tratou da obrigação na denúncia
de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da 6ª turma. Contudo, desejo enfatizar a minha discordância pessoal em relação à dispensa da indicação do valor na petição inicial da acusação. O sistema legal brasileiro, voltado ao processo, tem recentemente buscado aprimorar a garantia fundamental do contraditório, impondo requisitos mais rigorosos, tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas, visando a promover um debate profissional. Nesse contexto, ponto que deve ser destacado é que, no âmbito do novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, mesmo nos cenários em que se presume o dano moral, como no presente caso, originado de um delito de estelionato, no qual a vítima foi inserida em um registro de inadimplentes, a petição inicial é obrigada a apresentar o valor pretendido. Tal disposição legal era inexistente no Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a natureza do dano moral presumido não elimina a necessidade de explicitação do montante pela parte acusadora no arrazoado inicial acusatório. Nessa perspectiva, o dano moral in re ipsa dispensa instrução específica, mas não exclui a necessidade de apresentação do montante pretendido na denúncia ou queixa-crime, assim como é exigido no contexto do processo civil atual. Isso porque, no contexto de litígios envolvendo danos morais decorrentes de inclusão indevida em registros de inadimplentes, aquele que sofre o dano, ao ingressar com um pedido de reparação na esfera civil, precisa indicar na inicial o montante almejado pela parte autora da ação de responsabilidade civil. Isso é exigência do presente no texto do artigo 292, inciso 5º do CPC de 2015, e eu o transcrevo. No RESP 1.837.386 de São Paulo, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, o STJ estabeleceu um precedente que reafirma a validade da orientação da súmula 326 desta Corte da Cidadania no âmbito do Código de 2015. Essa orientação define que a condenação em valor inferior ao pleiteado na petição inicial em ações de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca. Embora o artigo 292, inciso 5º do CPC de 2015 determine que o valor da causa em tais ações deve coincidir com o valor pretendido para a reparação, o montante proposto pelo autor serve unicamente como um indicativo de referência. Seu propósito principal é permitir que o juiz considere mais um elemento ao deliberar sobre o valor da condenação, sem que essa quantia sugerida tenha caráter obrigatório. E aí eu transcrevo a ementa desse julgado. Pois bem, a partir da ratio decidendi desse julgamento, infere-se que o STJ compreende a necessidade de incluir o valor da pretensão de indenização por dano moral na petição inicial. Contudo, é importante ressaltar que essa inclusão não implica automaticamente estrita obrigatoriedade de o juiz fixar o valor do dano com base no montante atribuído pela parte autora, mas sim em um indicativo que ele considera como parte das informações relevantes ao determinar o valor da condenação. Vê-se que, dentro de uma perspectiva ampla da teoria do processo, as recentes modificações na legislação processual trouxeram também maior refinamento ao contraditório e à ampla defesa. Isso exige que a petição inicial especifique o valor pleiteado para a indenização, tanto no CPC 2015 quanto na consolidação das leis do trabalho. A inclusão do valor pretendido na petição inicial é uma dessas mudanças. A reforma trabalhista, por meio da introdução de algumas alterações procedimentais, como no artigo 840, parágrafo 1º da referida legislação alterada pela Lei 13.467 de 2017, passou a exigir que o pedido formulado na reclamação trabalhista seja certo, determinado e com indicação de seu valor. Isso limita
o cabimento dos pedidos ilíquidos, ainda que haja exceções à regra. Embora não seja imperativa a prova do dano, visto ser um dano in re ipsa, é inteiramente admissível indicar o montante que a acusação busca para a reparação da vítima ou de seus familiares. Essa medida visa a viabilizar um contraditório apropriado por parte da defesa, já que, ao ser mencionada na petição inicial, possibilita que a defesa se manifeste, por exemplo, sobre a excessividade do pleito indenizatório. Isso reflete um movimento para elevar a qualidade do contraditório com a apresentação de argumentos específicos em pontos bem definidos, resultando em decisões judiciais mais fundamentadas e previsíveis. Outro sim, a atuação do juiz de forma oficiosa é desencorajada, visto que violaria o princípio da congruência presente no artigo 492 do Código de Processo Civil entre o que é pedido e o que é decidido, contrariando a abordagem processual de não inclusão do valor pretendido na inicial. Adicionalmente, isso poderia levar a decisões definitivas sobre questões não abordadas no processo, privando o réu da oportunidade de se manifestar a respeito do valor da indenização. Observe-se que a construção dessa interpretação está respaldada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, o qual claramente estabelece a viabilidade da utilização suplementar do Código de Processo Civil. O artigo 3º do Código de Processo Penal dispõe que a Lei Processual Penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Essa disposição respalda a possibilidade de recorrer às disposições do Código de Processo Civil de maneira suplementar e coerente com as questões processuais penais em análise. E eu diria mais, fora do voto, a inclusão pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal da determinação de que o processo penal tem caráter acusatório. Então, isso desencoraja justamente essa atividade oficiosa do juiz. Como é que o juiz vai dar algo que sequer foi pedido, nem que seja como um valor mínimo, se o processo penal passou a ser acusatório agora por determinação expressa do Código? Assim sendo, a falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado, a meu ver, viola o princípio do contraditório. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem também reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. E aí chego na questão mais concreta. Em relação a um delito de estelionato que resulta na inclusão do nome da vítima em um serviço de proteção de crédito, o dano moral é presumido nos termos da súmula 385 deste superior e, portanto, não é necessário apresentar prova para confirmar a sua ocorrência. No contexto presente, torna-se claro que o ato ilícito perpetrado pelos recorrentes deriva da sua condenação pelo cometimento do delito de estelionato em virtude da alteração de um cheque pertencente à vítima Edinalda com a inserção de um valor superior ao originalmente ali constante. Tal alteração resultou na inclusão do nome da vítima em um serviço de proteção de crédito e no bloqueio de sua conta bancária. No âmbito civil, o STJ já manifestou entendimento no sentido de que, no caso de protesto de indivíduo ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral é configurado in re ipsa, dispensando a comprovação do dano sofrido. A propósito, o agravo interno no ARESP 1.875.896, relator o ministro Marco Buzzi, julgado na 4ª turma, em novembro de 2021, cuja ementa eu transcrevo. Agora, se considerarmos situações semelhantes à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em que o dano moral presumido é reconhecido, ou seja, não requer a comprovação do dano sofrido, é justificável inferir que, no cenário aqui apresentado, no qual a via penal foi acionada, o prejuízo à honra está estabelecido e comprovado. Dessa forma, em relação ao crime de estelionato, o qual resultou em, aspas, grave constrangimento à ofendida,
visto que ela só percebeu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito quando tentou efetuar compras em um estabelecimento comercial e teve seu cheque recusado, fecho aspas. O dano moral é presumível a partir das próprias circunstâncias do ocorrido. Logo, não é necessário produzir prova do dano moral para justificar a indenização solicitada. Consigno que esta Corte já reconheceu a dispensabilidade da apresentação de prova direta para a solicitação de reparação por dano moral, especialmente em situações provenientes de interações cotidianas, a exemplo da indevida inclusão em registros de devedores inadimplentes. A jurisprudência deste tribunal ratifica a presunção in re ipsa nesses cenários, e eu transcrevi aqui o agravo interno no ARESP, número 1.127.900 do Rio Grande do Sul, relatou o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado na 3ª turma em outubro de 2017. Assim sendo, e agora já passo às conclusões, as diretrizes de interpretação estabelecidas para o caso concreto são as seguintes. Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos, 1. Não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito. Todavia, 2. Requer um pedido expresso e 3. A indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. Após análise, constato que a denúncia foi apresentada já durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. E na peça acusatória, apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima, conforme se observa o trecho a seguir que eu transcrevo da denúncia. Portanto, devido à violação do princípio da congruência e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e eu diria também, ainda fora do voto, do agora princípio legal do processo penal acusatório, o valor mínimo da indenização por danos morais deve ser excluído. Ante o exposto, eu dou provimento ao recurso especial para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. É como voto. Pois não, ilustre relator, eu vou passar a colheita dos votos. Como vota o ministro Joel Ilan Parcioni? Senhor presidente, estou cumprimentando o doutor Tiago, por sua manifestação, também o doutor Francisco Xavier, e cumprimento o eminente relator pelo seu voto, que traz uma solução muito interessante e intermediária até do que vinham decidindo as duas turmas. Então, estou acompanhando o eminente relator. Muito obrigado. Ministro Messori Azuar. Senhor presidente, também quero cumprimentar o doutor Leonardo, o eminente procurador, o subprocurador-geral da República, e o nobre relator, que, como sempre, com a sua capacidade pedagógica, a clareza e, sobretudo, a sua erudição, trouxe um voto assim, muito esclarecedor, e resumiu exatamente o que ocorre entre as duas turmas, a 5ª turma e a 6ª turma. Adiantando que eu estou divergindo, e, na verdade, até esclarecendo que o processo foi afetado para a 3ª sessão, em razão da minha divergência apresentada na 5ª turma. Exatamente. E até por coerência, eu naturalmente estou trazendo aqui o meu voto que eu trouxe na 5ª turma de divergente. Mas, então, dizendo que o que o eminente relator conseguiu resumir com a sua capacidade de síntese é que o que a 5ª turma sustenta é que, para a fixação do valor mínimo de reparação do dano, seria indispensável, cumulativamente, o pedido expresso na inicial, a instrução específica, inclusive com ampla defesa e contraditório, e também a indicação do valor. Já a 6ª turma, ela exige apenas a fixação, ou pelo menos a jurisprudência afirmada na 6ª turma, é de que a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração exige só pedido expresso na inicial e fica desnecessária a indicação de valor e instrução
específica. E a controvérsia surgiu exatamente do que mencionou o eminente ministro, nosso presidente querido, Marcelo Ribeiro Dantas, no sentido de que, lá pelas tantas, a jurisprudência vinha caminhando pacificamente na quinta turma e uma decisão... Como? Uma decisão havia surgido no sentido de caminhar pelo entendimento da sexta turma. E, então, decidiu a quinta turma de afetar o processo e decidir definir de uma vez por todas como deveria definir essa questão. Então, eu também vou... O meu voto aqui é muito, muito singelo, muito simples, e eu peço, então, Vênia, para ler, porque não passa de uma página e meia, quais são os fundamentos que eu trago para a nossa posição. Então, eu digo o seguinte... Examino a questão. O inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O legislador ordinário não estipulou, pois, nenhum requisito formal à denúncia ou à queixa-crime. Isto é, não impôs a necessidade de indicação de valor específico ou a obrigatoriedade de instrução para condenação por danos extrapatrimoniais. Nem sempre o Ministério Público, o querelante ou o ofendido, tem condições de estimar o valor do prejuízo decorrente do ilícito penal. E é bom que se diga que o Instituto do Dano Moral é um só, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. É um instituto só. Na maior parte das vezes, o valor dos danos somente poderá ser aferido ao final da instrução processual penal ou até mesmo finalizado o processo criminal em juízo civil complementar. Tanto é que o inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe que o juízo criminal, ao proferir sentença, repito, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal. Assim, exigir que o pedido de reparação de danos indique expressamente um valor específico, que, repita-se, nem sempre é aferível no momento da distribuição da ação, revela formalismo exacerbado que, se dispensado, não viola o contraditório nem a ampla defesa, mas que acaba por beneficiar indevidamente o infrator em prejuízo da vítima. De igual modo, me parece contraditório que o STJ dispense a indicação de valor indenizatório mínimo aos delitos praticados contra a mulher, vítima de violência doméstica, e nos demais delitos, como o caso dos autos, estelionato em que a vítima sofreu, inclusive, restrição de crédito, exija não só a indicação de valor, como também a instrução probatória específica. E aqui eu acho que vale a pena ler o tema 983. Nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte defendida, ainda que não especificada a quantia, independente de instrução probatória. Não ignoro as especificidades dos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica que levaram a terceira sessão a aprovar a tese no tema 983. Entretanto, faço uma reflexão sobre a incongruência na exigência de especificação de valores, pois, dentre os fundamentos que levaram à dispensa de especificação do valor mínimo, está o fato de que o dano moral é modalidade de dano in re ipsa. Confira-se. Entre diversos, isso aqui é um voto do ministro Rogério Schietti, proferido em 3 de 2018. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, destaca-se a inclusão do inciso 4, artigo 2387, que, consoante pacífica jurisprudência dessa Corte, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano, o material e moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação na sentença condenatória de indenização a título de danos morais para a vítima de violência doméstica independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação do dano, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo juiz sentenciante de acordo com o seu prudente arbítrio, por aí vai. Então, fixou-se a tese naquele sentido que eu acabei de ler. Como se sabe, o dano moral surge a partir da violação de um direito da personalidade, que é diferente da personalidade jurídica. A personalidade jurídica, essa sim,
exige, e aí já até a decisão da quinta turma unânime, a comprovação do dano, porque a personalidade jurídica ela não sente um furto de uma empresa, a menos que ela tenha trazido algum dano específico para a empresa, ela não necessariamente tenha sobre ela um dano moral. Agora, se trouxe sobre ela um assalto que trouxe sobre a empresa, a personalidade jurídica, uma empresa, né, impossibilidade de pessoas frequentarem o ambiente que sofreu o delito, aí sim, ou seja, há necessidade em relação à pessoa jurídica da comprovação, ou seja, da instrução para o pagamento da indenização moral, diferente da pessoa física, que funciona exatamente como no cível, pessoa natural. Não há dúvida de que a vítima de um crime tenha tido infringido o direito daquela natureza, de modo que a materialização do dano extrapatrimonial é consequência lógica do delito. Por conseguinte, entendo que é prescindível a indicação do valor e instrução própria, uma vez que a quantificação da reparação é instrumento de avaliação da extensão do dano e não de sua existência, dado que, como dito, decorre da violação ao direito da personalidade da vítima do fato criminoso. Nesse contexto, entendo que a melhor interpretação do artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal é aquela que confere maior efetividade aos direitos civis constitucionais da vítima no processo penal de forma célere e econômica, com a devida compensação do dano experimentado. De modo a propiciar minimamente a reparação ao dano sofrido pela vítima, foi editada a Lei 11.719, que estipulou que o juízo criminal, ao proferir sentença, deve arbitrar o valor mínimo para o dano causado pelo delito. Já estou finalizando. O legislador brasileiro, com a edição das leis 11.690 e 11.719 de 2008, deu um importante passo quanto à importância da vítima no processo penal, passando a prever no artigo 201 do Código de Processo Penal uma série de direitos da vítima, tais como ser informada da prisão e soltura do réu, ser informada do resultado do processo, permanecer em espaço reservado, ser encaminhado para atendimento disciplinar, estar em áreas psicossocial, ter preservado sua intimidade, vida privada, honra, imagem, etc., etc., a possibilidade, em que passou a prever no artigo 397.4, a possibilidade do juiz fixar desde logo um valor mínimo para a reparação do dano material e moral, incluindo aí o dano estético, que agiliza e facilita a obtenção da reparação. Na mesma linha, o Congresso Nacional editou a Lei 13.431 de 17, 13.505 de 17, criando meios para impedir ou, ao menos, minorar a vitimização secundária, reforçando a ideia de que a pessoa humana que foi vítima de um crime não deve mais ser enxergada apenas como fonte de prova para a condenação do réu, mas como um cliente do sistema da persecução penal que possui diversos direitos. Aí eu menciono as lições aqui do professor Gustavo Badaró, que eu não vou ler. E, finalizando, lembro ainda que o artigo 91, inciso 1 do Código Penal dispõe que a primeira efeito extrapenal da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, por sua vez, não estabelece distinção entre as categorias de danos suportados e também não impõe limitações ou diretrizes sobre a mensuração do valor mínimo para a compensação, estabelecendo a prerrogativa do juiz de calcular de forma mínima o valor da reparação. Então, aí até menciono o que foi decidido na quinta turma, né, e foi a motivação do processo ser afetado. Não se concebe supressão de contraditório nem mitigação da ampla defesa, pois a existência do dano moral ipso facto pode ser debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de uma indenização. Ou seja, não há instrução probatória específica para fins de constatação. Esse é o teor do voto lá da quinta turma. Portanto, com todas as vênias, eu estou, com todas as vênias mesmo, divergindo do voto da relatoria do ministro, relator, e voto no sentido de que naquele momento era no sentido de afetar, né, ou de consolidar, mas aqui é no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Obrigado. Como vota o ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, cumprimento a todos, cumprimento o ilustre defensor, que fez uso da palavra, e também o ilustre subprocurador da República, pelas suas manifestações. Eu vou aqui pedir vênia ao voto divergente, mas eu vou
aqui votar com o relator. Como foi bem lembrado pela defesa, e até me foi comentado aqui pelo ministro Reinaldo, não é possível que, para uma condenação penal, na seara penal, se exija menos do que se exigiria para uma condenação civil, né? Seria até incongruente com o nosso sistema jurídico. Especialmente nesse momento, né, que foi lembrado também pelo relator, que o processo penal brasileiro se encaminha cada vez mais para a adoção do sistema acusatório, em detrimento da atuação de ofício do juiz, restringindo, né, cada vez mais a atuação de ofício do juiz. Eu vou pedir vênia ao eminente ministro Messor Azulay, mas eu acompanho o eminente relator. Muito obrigado, ministro Jesuíno. Como vota o ministro João Batista Moreira? Senhor presidente, a indenização por dano moral tem subsidiariamente caráter punitivo. A indenização por dano moral está sendo fixada, neste caso aqui, num processo penal. Além disso, como assinalou o eminente relator, o próprio Código de Processo Civil, 2015, inovando, passou a exigir pedido líquido mesmo de indenização por dano moral. Acrescento ao eminente relator o encaminhamento do processo penal brasileiro para o sistema acusatório, em detrimento do sistema inquisitório, em que há maior abertura para a atuação de ofício do juiz. Por essas razões, acompanho o eminente relator. Obrigado, ministro João Batista. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência, acompanho o eminente relator. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator, meus que acompanharam e seguir a divergência inaugurada pelo ministro Messor Azulay, e até o faço em coerência com o que decidimos aqui na sessão ao julgarmos em quórum qualificado o recurso especial. Deixa eu ver aqui. O próprio voto já faz menção. Recurso especial 1.643.051, no Mato Grosso do Sul. Foi julgado em 2018, já sob a vigência do Código de Processo Civil. Ali se discutia a necessidade de indicação de pedido inicial, né, do valor a título de danos morais, a indicação do seu quanto e da prova, se seria ou não necessário. Nós entendemos que bastaria, a título de dano moral, o expresso pedido formulado na denúncia. De plano, eu manifesto a mesma preocupação do ministro Messor quanto a uma incoerência de entendimentos. Poderíamos até dizer que há especificidades relativas aos crimes decorrentes de violência doméstica que demandam um olhar diferenciado para as causas julgadas sobre este tema. Mas também me preocupa o que a doutrina costuma chamar de processualização civil do processo penal. Esse é um tema que sempre invoca a alegoria de Francesco Carnelucci a respeito da divisão entre as ciências do processo civil, do processo penal e do direito penal, em que o processo penal seria equivalente à Cinderela dos contos, né, de fada, em que uma das irmãs
meio-irmãs, vestiria as roupas do processo civil, sempre roupas usadas, aquelas que são rejeitadas pela irmã, que tem um maior destaque, uma preferência, digamos assim, na criação pela mãe. Quando se invoca, por exemplo, o Código de Processo Civil para afirmar que, no CPC de 2015, passou-se a exigir a expressa indicação do quantum a ser objeto de uma indenização a título de danos morais, um dano in re ipsa, não sei se podemos transferir esta dicção normativa para o Código de Processo Penal. Primeiro, porque, embora tenhamos o artigo 3º do Código de Processo Penal, que permite a integração analógica, a aplicação de conceitos, institutos do processo civil ao processo penal, é necessário sempre termos em mente algumas particularidades. A primeira delas é que, no processo civil, temos, efetivamente, 2 litigantes em oposição, a parte requerente e a parte requerida, que estão disputando uma questão patrimonial de direito privado, quase sempre. No processo penal, o Ministério Público age como uma parte extraordinária, digamos assim, porque ele postula, no caso da indenização, em nome próprio, um direito alheio. Então, isso já requereria um certo cuidado em utilizarmos uma categoria do processo civil no processo penal. O Código de Processo Penal simplesmente exige que o juiz, na sentença condenatória, fixe o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Esta ação não substitui, a meu sentido, senhor presidente, a posterior utilização de uma ação civil ex delicto, e aí sim com a necessária exigência de todos os requisitos de qualquer ação. E, evidentemente, nesse sentido, seria de mistério a indicação do valor do dano causado ou do dano estimado, porque aqui estamos tratando de dano moral e não material. E o dano moral, em alguns crimes, talvez não ocorra. Não ocorram. Nos crimes de violência doméstica, presume-se a ocorrência do dano moral, dada a humilhação, a ofensa à pessoa, à dignidade da mulher, vítima de violência doméstica. Num crime patrimonial, talvez em muitos casos, ou na maioria, não haja esse dano moral. Aqui mesmo, o dano moral teria decorrido da inscrição do nome da vítima no Serasa, né? Enfim, no cadastro de inadimplentes. E isso implica um dano moral. E isso sequer foi ventilado na petição inicial. Isso veio na instrução criminal. E, portanto, se veio na instrução criminal, o juiz teve condições de saber da existência de um dano moral e arbitrar um valor mínimo, apenas mínimo, para a tutela da vítima. E essa foi a preocupação, como o ministro Messol de Azulay bem evidenciou, das reformas processuais que vieram com o tempo, especialmente a Lei 11.719, de 2008, que trouxe à vítima a um cenário que ela não tinha no processo penal. A vítima era simplesmente alguém que prestava depoimento. E ela passa a ter uma relevância, passa a ter uma atenção especial com a série de dispositivos que tutelam os seus interesses, dada a fragilidade da vítima na relação processual penal. Nós não temos, como na Itália, uma parte civile, né, uma parte que acompanha a ação penal com os poderes enfim, inerentes a uma ação civil qualquer. Aqui nós temos o Ministério Público como titular exclusivo da ação penal e que pode, eventualmente, postular algo em benefício da vítima. E essa postulação, feita na denúncia, me parece que não precisaria ter a indicação de um quantum, até porque que quantum seria esse? Um dano moral num crime patrimonial é algo muito vago, muito poroso. Isso pode ocorrer, e o juiz, se evidentemente não puder depreender da instrução qualquer tipo de lesão moral, dano moral à vítima, não arbitrará
o valor a título de dano moral, poderá arbitrar o dano material, mas o moral é algo estimado, é algo que não pode ser quantificado ou simplesmente demonstrado do ponto de vista matemático. Não vejo também, senhor presidente, violação ao contraditório ou à ampla defesa. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia. Os fatos são claros, o fato criminoso. Esse é o objeto do processo penal. A causa petende, e a narrativa acusatória permite ao réu se defender com todos os meios permitidos em lei. O contraditório sobre o valor não vejo como indispensável, porque, repito, a priori é até inviável o estabelecimento de um valor. E insisto, a fixação em sentença não retira a possibilidade de questionamento quanto a esse valor e muito menos de um acréscimo posterior numa ação civil exterrita, né? Também não vejo, com a devida vênia, pertinência da invocação do princípio acusatório, ou da estrutura acusatória do processo penal, que na minha opinião, é uma exigência do processo penal moderno, mas que diz respeito à divisão de papéis no processo penal, ou, quando muito, à gestão da prova, e não a um mero efeito civil de uma sentença condenatória. O juiz pode, a meu sentido, com total liberdade, fixar este valor, porque a lei o permite, e, ao fazê-lo, não vejo violação ao princípio acusatório pelo fato de não ter havido um contraditório específico sobre este fato, embora seja sempre salutar o contraditório durante a instrução. E, por último, também não vejo como punição o valor de uma fixada a título de dano moral. Se trata tão somente de uma mínima reparação pelo crime causado. A punição vem com a sanção penal. Essa, sim, decorre do processo penal. A sanção civil poderia vir de outra forma. Aqui estamos apenas reparando minimamente o dano causado pela infração. Então, são observações, senhor presidente, me preocupa apenas, e até nesse sentido, como já está formada a maioria, eu pondero a Vossa Excelência se não seria importante deixarmos mais claro, e se essa é a intenção da maioria, de Vossa Excelência, inclusive, e predominantemente, deixar claro que esse acórdão, essa decisão que a sessão está tomando, deixar claro que ela não interfere no que já deliberamos a respeito dos crimes de violência doméstica. Porque, se nós estendermos o mesmo raciocínio para os crimes de violência doméstica, nós passaremos a desproteger as mulheres vítimas dessa criminalidade. E nós bem sabemos que foi um grande avanço tudo que se fez a partir da Lei Maria da Penha e tudo que esta sessão, este tribunal fez no trato dos temas relativos a essa espécie de delinquência. Então, eu ponderaria, Vossa Excelência, senhor presidente, se não seria importante deixarmos essa ressalva expressamente inserida na própria ementa do julgado. Obrigado, senhor presidente. Como vota o ministro Reinaldo Soares da Fonseca? Senhor presidente, esse tema é um tema, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Esse tema é um tema que tem sido recorrente, tanto na quinta quanto nas sextas turmas, e também aqui na terceira sessão. Quando do julgamento do tema 983, eu fiz um voto escrito e, naquele momento, eu acolhi integralmente as razões tão bem desenvolvidas pelo eminente relator, o ministro Rogério Schetti Cruz, exatamente considerando a excepcionalidade da ação afirmativa existente tanto no âmbito civil quanto na esfera penal, inclusive com referências expressas no voto de Sua Excelência
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará. Portanto, ali, na hipótese, se estabeleceu um entendimento de ação afirmativa e, ao mesmo tempo, de uma indenização mínima. A hipótese, ora trazida pelo ministro Marcelo, não é hipótese de indenização mínima, é 5 vezes o valor do dano material fixado. E é exatamente R$5.000 em relação a 1.000 de dano material que teria sido fixado. Além do mais, senhor presidente, estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação, cujo pacote anticrime trouxe considerações, sim, no que tange ao crime de estelionato, ao crime patrimonial, inclusive com reflexão posterior do Supremo Tribunal Federal, exigindo, evidentemente, um passo atrás, inclusive nas ações em andamento, para que, naquelas hipóteses em que não houvesse o boletim de ocorrência com a vítima, etc., que fosse intimado a vítima para que ele representasse no prazo de 30 dias. Portanto, é um conjunto que me parece que estamos diante de 2 situações inteiramente diferentes. O tema 983 é um tema de ação afirmativa e que se estabeleceu a partir de um controle de convencionalidade muito bem feito pelo ministro Rogério Sketti Cruz, um exame específico de uma indenização mínima para evitar uma revitimização e pelas razões que envolvem esse tema. Nós estamos tratando agora de indenização no processo penal como um todo, em que essa indenização ela é por dano moral, sim, e que pode, exatamente na esfera penal, ter esse cunho mínimo. Só que essa indenização ela não pode ser procedimentalmente menor do que a esfera civil, do ponto de vista de contraditório e da ampla defesa. Quando o ministro Marcelo aponta que não há necessidade de instrução probatória, porque o dano moral é presumido, é lógico, em função do aspecto da inscrição no cadastro. E olha que, nessa hipótese concreta, como bem disse a Defensoria, que em cumprimento o ilustre defensor, sequer o Ministério Público indicou a razão do dano moral pela inscrição em cadastro. Quer dizer, nós estamos aqui, não estamos diante estamos diante de uma relação penal em que se vai utilizar o dano moral, que é essencialmente cível, né? A sua natureza é cível, em que na esfera penal não se exige sequer a causa de pedir que justifique efetivamente essa situação. Daí porque, senhor presidente, eu penso que o voto de Vossa Excelência, como muito bem disse o ministro Joel Ilan Pacioni, é salomônico, coloca exatamente a posição razoável no trato do dano moral na esfera penal, sem esquecer que é um instituto essencialmente cível, vem de uma origem cível, sim, e que exige, no processo penal, contraditória e ampla defesa com o aspecto do sistema acusatório. O juiz não pode fazer, às vezes, do Ministério Público. Isso é impossível, né? A prova tem que ser feita pelo Ministério Público, e o Ministério Público é o órgão de acusação, e é essa a temática hoje do processo penal moderno, com todas as vezes dos que pensam em contrário. Eu não tenho dúvida em acompanhar a Vossa Excelência, pedindo a mais respeitosa venha a divergência e elogiar o brilhante voto de Vossa Excelência com o aprofundamento que lhe é peculiar no tema de processo penal. Pois não? Proclamo, então, o resultado. Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. Devolvo a presidência ao ministro
Marcelo Navarro.